Galera, seguinte, segundo vídeo do dia aqui hoje, espero que, a gente sempre espera boas notícias, né? Se tiver outras coisas eu trago aqui. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre a possibilidade do Vanderlei ainda vir ao Santos, Vanderlei Luxemburgo. A possibilidade ainda existe, segundo aqui o Felipe Silva e o Lucas Mussetti, na matéria que eles trazem no UOL. Segundo o Mussetti, não está quente, mas ainda é uma possibilidade. E aí eu quero ler a matéria com vocês, conversar com vocês a que pé isso está, as últimas notícias de fontes confiáveis referentes a essa questão e dar minha opinião também do que eu acho do Luxemburgo, não como treinador, mas como dirigente. Você está entendendo tudo isso aqui com calma. Antes, claro, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, é muito importante. Já falei, o canal começando agora, então mais do que nunca eu preciso da ajuda de vocês para que torne esse canal aqui um canal forte sobre o Santos Futebol Clube. É 100% voltado para o Santos Futebol Clube, embora leve meu nome. Então é mais um canal sobre o Santos que está disponível para vocês. E eu conto com a comunidade, compartilhando, deixando like, curtindo, se inscrevendo, para a gente poder, junto, fazer desse canal aqui um canal muito importante dentro do universo da mídia que cobre o Santos Futebol Clube e opina sem rabo preso. Isso é muito importante. Bom, vamos lá. A matéria é essa aqui que eu quero compartilhar com vocês. Santos pensa em dirigente boleiro e avalia Vanderlei Luxemburgo. O Santos avalia a chegada de Vanderlei Luxemburgo para o departamento de futebol. Aliás, o Luxemburgo não estava ontem no Bem Amigos, hein? Não é Bem Amigos. Como é o nome do novo programa do Galvão? Galvão e Amigos, que é o programa da Band. Ele não estava. Estava Ricardo Rocha, ali naquele lado esquerdo do vídeo. Ricardo Rocha e Falcão, o Vanderlei não estava. O Santos acertou com Kleber Xavier como novo técnico e agora discute a contratação de Vanderlei. O Pô fechou, seria dirigente. Luxemburgo é um grande amigo de Marcelo Teixeira e estaria disposto a ajudar sem estar na área técnica, o que já é muito diferente da disposição que ele não teve lá com o Rueda em 2023, ano que o Santos caiu. O Santos tentou buscar o Vanderlei e ele disse não, ele disse até que sim, mas que assim, olha, eu quero entrar como técnico também, depois talvez eu vire só dirigente, mas nesse momento eu quero ser técnico. O Rueda agradeceu e trouxe, sei lá, o Paulo Turra, ou trouxe o Aguirre, sei lá, sabe lá Deus quem, que rebaixou o Santos. Enfim, dessa vez, segundo a apuração do Mussetti e aqui do Felipe Silva, o Vanderlei parece estar disposto a aceitar esse tipo de trabalho sem ser treinador, trabalhar em outras áreas do futebol. Essa movimentação divide opiniões no clube. Então hoje o clube não está 100% com certeza absoluta de fazer essa contratação. Vamos lembrar que o clube também não estava, segundo a apuração do próprio Mussetti, 100% disposto, ou 100% disposto não, 100% convicto de trazer o Kleber Xavier. E trouxe mesmo assim. Então hoje isso não é um impeditivo. O Peixe contratou Maurício Copertino, ex-auxiliar de Lucha, para ser treinador do Sub-20. Copertino seria o homem de confiança de Vanderlei Luxemburgo na base. Será que a chegada do Copertino ao Santos já tem a ver com Luxemburgo e o fato dele estar negociando para ir para essa função? Não sei. Mas pode ser uma coincidência apenas, pode ser que não, pode ser que já tenha o dedo do Vanderlei aí. Vamos esperar. O Luxemburgo, e aí falando da base, aqui o Copertino seria o homem de confiança do Vanderlei na base, o Luxemburgo, o que eu acho que ele pode mais entregar a qualquer clube de futebol é justamente estar nessa transição da base para o profissional. Ele tem um olho de identificar jovens jogadores assim, impressionante. Foi assim nos seus 2 últimos trabalhos em Palmeiras e Corinthians, que rendeu muito dinheiro para ambos os times, né? No Palmeiras com Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo. E não só isso, gente, ele muda o Felipe Melo de posição. Felipe Melo é campeão da Libertadores com o Fluminense como zagueiro. Quem mudou foi o Luxemburgo. Ele... O que ele faz? Ele sobe o Danilo, que era reserva do time do Palmeiras da base, e o cara vira titular do Palmeiras e talvez um dos... Sem contar Estevão e Hendrick, talvez seja o jogador mais caro que o Palmeiras vendeu para o mercado exterior. No Corinthians, ele... revela o Wesley, que eu acho que é um jogador mais ou menos comum, e olha o dinheiro que o Corinthians ganhou com o Wesley. Revela o Moscardo, também outro jogador comum da bola, também foi pro PSG a preço no alto.
tudo revelado por ele, assim. Ele tem um olho muito, muito, muito forte para identificar jovens talentos e é algo que o Santos pode, de repente, como achou bom tempo, achar outros valores que na posição certa, aproveitado do jeito certo, pode, inclusive, dar muitos frutos e melhorar o time do Santos, que hoje carece de peças importantes, né? O Vanderlei teria esse olho, pelo menos, não a carta branca, como ele teve no Palmeiras, no Corinthians, porque ele não é o técnico, mas ele poderia chamar os caras e falar, testa isso aqui. Se ele tivesse... Tem que ver muito como que seria o relacionamento do Vanderlei com a comissão técnica, né? Uma comissão que nunca trabalhou junta, do Kleber Xavier, que tem a coisa do Tite ali, aquela coisa, né? Eu não sei como que funcionaria, tem essa questão, mas que o Vanderlei poderia colaborar e muito para ajudar nessa transição de base profissional, ajudaria. E o outro jogador que eu ia falar, que eu esqueci, era o Zé Rafael, que vai para o Palmeiras como meia, né? E vira volante na mão do Vanderlei. É impressionante a visão que esse homem tem. É que ele não teve resultado ao longo dos últimos tempos, mas visão, bicho, não falta para esse cara. O Santos entende que o Luxemburgo pode ajudar muito com sua experiência, mas tem dúvidas sobre a organização do futebol. O departamento está cheio. Por que está cheio? Vamos tentar entender. O clube de Vila Belmiro conta com o CEO Pedro Martins, o gerente de futebol Guilherme Souza e o gerente técnico Fabrício Vasconcelos. Nenhum desses, porém, tem experiência de campo. Tá muito certo aqui, muito fácil. Manda os 3 embora e traz o Vanderlei. Muito fácil. E aí traz quem o Vanderlei quiser trazer junto para trabalhar com ele. Gente, desculpa. Você quer manter o Pedro Martins, que eu sou absolutamente contra? Tira o gerente, o técnico de futebol, tira essa galera. O Pedro Martins que trabalhe sozinho, como CEO. No departamento de futebol, o Santos tem que ter alguém como o Fabinho Soldado. O Santos tem que ter alguém que vá lá e negocia pessoalmente com o jogador, com o treinador, que vá, converse, convence. Não tá falando para falar de grana, mas para falar de projeto. O Luxemburgo podia ser esse cara, o cara que blinda o Santos das crises políticas. Você não tem a menor dúvida se o Vanderlei tivesse na invasão da torcida jovem, ele teria um papel fundamental para trocar ideia com os caras. Teria um papel fundamental. Os caras certamente falariam com ele, porque os caras reconhecem a experiência dele, respeitariam ele. É outro rolê, cara. O Pedro Martins ali, ó, que nem um pinguinzinho ali atrás, escondido, os caras aliviando pra ele. Seria completamente diferente. Sou muito a favor do Vanderlei trabalhando no Santos, mas, claro, o Vanderlei é um cara egocêntrico. O Vanderlei é um cara centralizador. Será que daria certo? Eu acho que tem que conversar com todo mundo, assim, entender as funções, qual que seria o organograma, o que cada um faria, qual que seria a função de todo mundo. Mas eu não vejo como um cara como o Vanderlei, como um cara desse dentro do clube, como ele não poderia agregar, poderia, não agregar. Muito pelo contrário, assim, eu acho que ele seria uma fundamental. A experiência dele seria muito fundamental para o Santos hoje, ter um departamento mais profissional, sabe? Eu não tenho a menor dúvida disso. Aqui fala, né? Lucha seria o elo entre a presidência e elenco, mas tem fama de centralizador. O Santos já acha que a ascendência sobre os boleiros seria importante, porém precisa saber o que Vanderlei pensa se estaria confortável em não ser chefe do departamento. Mas aí tá, ele vai responder para quem? Pro Pedro Martins, que não engraxa a chuteira dele no futebol? O Pedro Martins vai ser o chefe do departamento e o Vanderlei Luxemburgo vai ter que obedecer um cara de 32 anos que não entende nada? Aí também não dá, né? Se for essas condições aqui, o Vanderlei manda tomar no cu e não aceita também. Pô, um cara como o Vanderlei tem que ter carta branca. Não pra sair contratando. Não pra sair, pago X e Y em fulano. Não, mas dentro do departamento de futebol, só entra quem ele quer. O que funciona, o que não funciona, ele tem que decidir. Tem que ser ele, em conjunto com a comissão técnica. E ser também essa questão do elo da diretoria com os jogadores. Posicionar, fazer os caras entenderem o que é o Santos. Tudo que eu comentei hoje, que fizeram lá, a torcida jovem, ficou dando uma aula de Santos para os caras, que tem que fazer um cara como o Vanderlei, que conhece o Santos com a palma da mão dele, já treinou no Santos várias vezes. Mas agora, se você chegar lá e o Vanderlei tiver que ficar cumprindo ordens do Pedro Martins, aí é loucura. Aí é loucura completa. Enfim, vamos aguardar para ver se tem alguma novidade sobre isso, né? Eu, sinceramente, sou muito a favor. Gosto muito do Vanderlei, sempre gostei. Eu acho que, gente, muitas vezes no futebol falta uma coisa que é muito simples, você ter experiência.
Por isso até que com questão do Kleber Xavier, que eu já comentei aqui, eu não tô tão com o pé na porta, eu não tô tão soltando os cachorros, porque embora seja um auxiliar, embora seja uma incógnita, tudo que eu falei no vídeo aqui do Kleber Xavier permanece absolutamente igual. A gente tá falando de um cara com 62 anos de idade. Um cara que trabalhou 24 anos com o Tite, mas que esteve na Copa do Mundo, esteve na seleção, é conhecido pelos jogadores. E outra, é um cara que tinha um protagonismo na comissão técnica do Tite. Hoje eu discuti com o Felipe lá no Futeboltec, ele falou, não, mas pô, auxiliar por auxiliar deixa o Sampaio. É muito diferente, né? O Sampaio era diretor lá, executivo, sei lá, virou auxiliar há pouco tempo e ele não tinha um protagonismo na comissão do Tite. Tava ali mais para aprender, estagiando, cuidando de coisas menores. O Kleber Xavier tomava decisões importantes. O Kleber Xavier era ali o Robin, tá ligado? A gente não sabe como ele vai ser de Batman. Pode ser um fracasso. Mas há vários técnicos na história muito bons que foram auxiliares. O Mourinho foi auxiliar. Quando ele trabalhou com o Ronaldo no Barcelona em 97. Ele era auxiliar, virou o que virou. Deixa eu pegar outros exemplos. O técnico alemão do Bayern, o Hansi Flick, era auxiliar. Era auxiliar. E virou na crise. Virou numa crise. O time tinha sido goleado. Eu não lembro quem que era o técnico agora. Mas o técnico foi demitido e ele acabou ficando e acabou sendo campeão da Champions. Hoje ele está na semifinal da Champions de novo com o Barcelona. Era auxiliar. Tem outros exemplos. O Mikel Arteta, que está na semifinal também da Champions agora, era auxiliar do Guardiola. Os caras gostam de olhar para o Domenech Torrent. É verdade, o Domenech Torrent ficou devendo, não conseguiu. Mas o Arteta conseguiu e está fazendo o melhor trabalho no Arsenal desde Arsène Wenger. Sem sombra de dúvidas. Fazendo um trabalho brilhante no Arsenal. Então, assim, são auxiliares que tiveram suas primeiras oportunidades em grandes clubes. Ou o Bayern é pequeno. O Arsenal é pequeno. Né? O Mourinho até começa em times de Portugal ali e tal, acaba ganhando a Champions com o Porto para depois alçar voos em nível europeu maiores. Mas assim, foram auxiliares. Eu acho que a gente olha aqui muito no Brasil para a figura do Murtosa, do Tata. Lembra do Tata, do auxiliar do Tite, do Muricy? Sabe, a gente olha muito para esses caras meio folclóricos. Esses caras, esse tipo de auxiliar, que era como era do Muricy, como era do Filipão, esses caras eram uma outra coisa. Eles eram muito mais os caras ali que o técnico arrepiava para cima do jogador e ele passava a mão. Não, calma aí, o Filipão, ele te ama, sabe? É um cara, tipo assim, apaziguador. Não era um cara da parte técnica, que bolava treino, que ia pesquisar, que ia estudar. Não. A comissão técnica do Tite funciona de uma outra forma. É muito na base do estudo. Eu não estou dizendo que vai dar certo. Não estou dizendo que vai dar certo. Nem que seria a minha escolha. Já falei várias vezes. Se eu fosse o Santos, ou os dirigentes do Santos, ou se eu fosse o Pedro Martins, ganhasse 300 mil reais do Santos, eu teria pegado um voo para Buenos Aires e convencido o Ramon, trazia o Ramon na mala comigo, e eu acho que daria muito certo, aquele losango do Ramon no Santos com as peças que o Santos tem hoje. Daria muito certo, eu acho que seria muito legal. Era o que eu teria feito. Agora, não acho uma escolha horrorosa, horrível, longe disso. Os caras têm experiência. Por isso que eu volto no Vanderlei, que é o tema central desse vídeo. É experiência. O que esse cara ganhou, o que esse cara fez na carreira, as pessoas, ele falando uma groselha aqui ou outra ali, as pessoas ouvem, as pessoas respeitam a visão que esse cara tem de bola, de futebol. Será que o Vanderlei vai chegar lá e não vai identificar nada que possa ser feito para melhorar no clube? Diante de tudo que ele já viu, inclusive no Real Madrid? Será? É óbvio que não, né, gente? Muito mais experiência que o Pedro Martins. Não estou dizendo para ele ser o CEO, mas eu acho que cabe. Cabe esse cara lá dentro. E eu gostaria muito. Vamos ver o que a diretoria do Santos faz. Mas e você? Gostaria de ver o Vanderlei de volta? Comenta aí, a gente vai se falando. Grande abraço e até a próxima.